Bom, então hoje, dando sequência, né, ao estudo, nós estamos no capítulo 17, no limiar das cavernas, do livro No Mundo Maior. E na semana passada nós vimos que existe uma razão desse capítulo se chamar No Limiar das Cavernas. Ficou bem claro, a Cipriana explicou para o André Luiz, né, e para nós também, que nem todo espírito está preparado, por mais que bem intencionado, a descer a áreas muito profundas, em zonas muito baixas do umbral. Existe a necessidade de um preparo. E então, por isso, o André Luiz ficou ali na entrada, no bordo, ali no limiar da caverna, com o caldeirado, e já estava observando uma série de coisas. Uma delas foi a curiosidade dele, primeiro, por que tem tanto sofrimento e parece que algumas pessoas não se preocupam e não estão cuidando dessas situações tão tristes ali ao redor. E o Calderaro explicou. Todos ali são ainda egoístas a tal ponto que eles só se preocupam com a situação pessoal e não conseguem, então, perceber o sofrimento ali ao redor. E isso muitas vezes acontece também com a gente, dependendo do grau de fixação que a gente tem em determinado assunto, determinada vivência. E muitas vezes a gente também não percebe alguém sofrendo ao nosso lado. Por quê? Porque a gente também carrega em níveis diferentes desses que a gente talvez esteja estudando, mas também carrega ainda um egoísmo que faz com que a gente não tenha sensibilidade para perceber o sofrimento alheio. E outra questão é a volitação. Ele falou assim: por que tem seres ainda de baixo escalão aqui volitando? E aí o Calderaro explicou que a volitação é um padrão que pode ser alcançado intelectualmente, mas moralmente aí são outros padrões de voos que o espírito consegue alcançar. E foi nesse momento que a gente parou. E aí então ele segue falando, né? Feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Aí ele ia perguntar outra questão para o Calderaro de todas as anotações e observações que ele estava fazendo. Lembrando mais uma vez que o André Luiz está ali para aprender, mas também para colher informações, porque ele estava nessa jornada, nessa missão de passar informações através do Chico Xavier para a humanidade encarnada, para nós, que aqui hoje temos essas descrições que antes existiam, não existiam de como forma de informação para a gente. Então ele continua perguntando, mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez rogado e informou: nada lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre num nosocômio da esfera carnal. Quer dizer, da mesma maneira que um ambiente, um hospital psiquiátrico não deixa faltar comida, não deixa faltar atenção, cuidado, ali também. Esses postos de socorro, ali nessa zona muito baixa do umbral, oferece isso. Eu não me lembro qual dos livros anteriores que a gente leu, eu acho que pode ser o Mensageiros ou os Missionários, que descreve um grupo de espíritos socorristas fazendo como se fosse uma sopa para servir para esses espíritos ali no umbral. Então isso não falta, como não falta também num hospital psiquiátrico. O assistente fez breve pausa e prosseguiu. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Então, olhem aqui, o Caldeirão está deixando claro. Nós fomos antes visitar aquele hospício porque era já para você perceber a analogia de situação que acontece também aqui no mundo espiritual. Temos aqui nestas assembleias de incompreensão e dor infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão,
cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Ô pai, seu microfone está ligado. Você quer falar alguma coisa? Não, não, vou desligar. Vou desativar aqui. Tá. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas em letargia profunda. Eu não sei se todos lembram aqui também aquela cena que o André Luiz também se encontra numa zona ali do umbral, que ele encontra inúmeros espíritos deitados e dormindo. E aí ele questiona aquilo, né? E o instrutor fala na época, eram espíritos que encarnados acreditavam que depois iriam dormir até o dia que se chegasse o juízo final. Então, existem situações diversas no mundo espiritual depois do desencarne, dependendo do que a mente de cada um se fixa, ou entende, ou alcança, aguardando-se-lhes o despertar. Então, a questão daqueles que estavam dormindo. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Então, são as inúmeras cenas que o André Luiz já presenciou, já aprendeu, lidou, cuidou de alguma maneira e também nos descreveu nos livros anteriores. Mas tudo isso é diferente da situação nessa área mais pesada, né? Ali do umbral. Porque ele reforça mais uma vez. O André Luiz já descreveu que isso era diferente de tudo. E aqui o Calderaro fala mais uma vez. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Então aqui também eles nos informam isso, que a sintonia vibratória dos espíritos depois do desencarne é o que aproximam eles. Então eles formam grupos, nós formamos, e quantas vezes provavelmente nós não passamos, talvez já por situações parecidas como essa, ou não, né? Mas o fato é que nas zonas mais profundas os espíritos se agrupam por afinidade de vibração. E isso, de certa forma, acontece também aqui, né? Na Terra. A gente procura a companhia daquilo que a gente está querendo alcançar, do que a gente está querendo vivenciar. E às vezes a gente desperta ou a gente muda o padrão vibratório e a gente vê que algumas companhias já não são mais, né, tão agradáveis quanto antes, dependendo do tipo de vibração que eu procurar. Então, do lado de lá, da mesma maneira, nós nos reunimos com espíritos afins, que vibram, que pensam, mentalizam na mesma direção. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos, mas sem réstia de amor que lhes exalce o coração. Erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. Então, esse é um alerta para a gente também, né? Mostrando que o conhecimento, saber muito, nem sempre é sinal de avanço. Algum avanço o espírito tem. É claro que nós também temos que melhorar, crescer em intelectualidade. Mas a intelectualidade sem o avanço moral, sem o amor, ainda segura muitos espíritos nessas zonas mais baixas. Também é o que foi falado no começo do capítulo, né? Por isso que eles explicam com relação à volitação. É mais fácil acolher no nosso lar um espírito com uma capacidade de amar muito grande, mas intelectualmente ainda atrasado, do que um espírito intelectualmente adiantado, mas moralmente atrasado. E aí é o que a gente está vendo, são espíritos inteligentes,
mas que continuam tropeçando. Por quê? Com a inteligência, sem a moral ainda, tropeçam no orgulho, no egoísmo, e é onde nós muitas vezes deixamos de subir. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, pela dureza que lhes assinala os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Então aqui também está uma relação que fica fácil a gente entender o porquê que não estão sendo auxiliados, porque não é por falta de amor dos espíritos que estão ali ajudando. É porque esses espíritos endurecidos não se convencem de agir diferente. E isso também acontece, se a gente for reparar, quantas vezes nós não nos deparamos com situação de alguém que a gente está querendo ajudar, mas aquela pessoa é teimosa numa ideia, não consegue entender e enxergar. Na verdade, a gente explica e ela não concorda, e ela ainda acha que é loucura, ainda acha que é perda de tempo, e mantém a sua conduta aonde ela decidiu. É o livre-arbítrio. E aqui também é importante a gente parar e refletir no inverso. Nós estamos falando de outras pessoas, mas isso às vezes acontece com a gente. Quantas vezes eu me fixo numa ideia que nem sempre é uma ideia sublime, mas por teimosia, por às vezes egoísmo, por orgulho, eu não sigo o caminho que uma alma mais evoluída está tentando me arrastar, está tentando me convencer a seguir esse caminho do bem, né? E então é o que acontece. É difícil, é como ele falou, não é fácil arrancá-los desse desequilíbrio que a mente de cada um deles está colocada. Então, por isso, só o tempo, o amor e o tempo vão, aos poucos, conseguindo esperar o momento ou converter devagarinho. Retardam-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros. Quer dizer, eles se comprazem nessa troca de sensações, de vibrações, de energias. Ou aqueles que estão afinizados com a questão do dinheiro, da posse, ou aqueles que estão afinizados com a questão da droga, do álcool, ou aqueles que estão afinizados com a questão das sensações, né, da sensualidade, do sexo. Eles não conseguem, porque e eles se ligam com pessoas da mesma vibração, por quê? Porque eles têm o mesmo interesse e eles trocam essas energias. E em geral passam em geral a viver não só a permutação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Então aí vira uma vibração coletiva já, retroalimentando. É difícil imaginar, assim, quer dizer, é fácil imaginar, é difícil sair disso. Porque além de fazer um esforço para vencer forças íntimas, existe aí também um esforço para poder vencer a força dessa multidão que envolve eles. Basta também a gente fazer uma analogia, por exemplo, com pessoas em situação de rua, ou que vivem em ambientes de droga, de álcool. A hora que ela resolve mudar de vida, os outros que estão ali ao redor vão fazer força contrária. Oh, não, fica aqui, você é bobo. Porque os outros também ainda não acordaram para isso. Então não é fácil, não é simples. É só quando o sofrimento chega num ponto de não aguentar mais que esse espírito consegue sair dessa situação. Quanto mais vai descendo, mais difícil fica sair desse buraco, né? E aí ele segue falando, né? Ante o pandemônio que observávamos, o orientador continuou. O erebo da concepção antiga
A crepitar em eternas chamas de vingança divina é perigosa ilusão. Então, se a gente clica aqui, Érebo, né, ou Eríneas, olha lá, Érebo, segundo a mitologia pagã, era o lugar no centro da terra onde ficavam as almas dos mortos. Estava dividido em duas partes, os Elísios para os justos e o Tártaro para os pecadores. Então era como se acreditava antes, e muitos ainda acreditam. Mas então, pensar dessa maneira, ó, o Érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina é perigosa ilusão. Então, o padrão do inferno que se cultuava, que se culturalmente se passava através da humanidade, é uma perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Então não existe um inferno eterno. Pensar assim é uma perigosa ilusão que muitas vezes arrasta multidões aí para essa área da ignorância. Mas existem sim essas zonas onde inúmeros espíritos se reúnem nessas faixas muito baixas das escolhas de vibrações e pensamentos. Aqui, os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Então, isso daqui, apesar do Espiritismo nos trazer uma consolação de que nós não vamos sofrer eternamente, Deus vai dar inúmeras chances, mesmo se a gente errar, isso não tira a possibilidade de sofrimento desse nível, dependendo do grau de erro que a gente escolher fazer. Formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances, cada um com a sua história, cada um com a sua doença, o seu desequilíbrio mental. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva nos impulsos primários, a cultivar o pretérito que deveriam expungir, quer dizer, ficam se fixando naquele passado, às vezes doloroso, que deveriam, na verdade, deixar para trás, mas ficam fixados muitas vezes em atitudes, em ações de terceiros ou deles mesmos e ficam recapitulando. Por isso que o inferno parece eterno e é uma recapitulação constante até que você resolva sair disso. Mas enquanto você não dá esse passo de sair, você fica naquele loop infernal. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através da reencarnação na crosta terrestre. Então, olha que interessante isso. Isso é uma informação muito importante da gente entender. Porque o Espiritismo também nos esclarece, os espíritos superiores nos esclarecem, que o tribunal que a gente vai enfrentar é o da nossa própria consciência. Mas, em condições muito baixas, autoridades graduadas das esferas mais altas, atendendo a imperativos superiores,
improvisam tribunais. Então eles montam, porque eles aguardam um julgamento. Então eles criam esse julgamento para poder fazer o quê? Não para poder punir, mas para poder educar e direcionar. Porque eles podem falar assim, através de emanação de amor e de sabedoria. Ó, você realmente errou, porque aquele espírito culpado, muitas vezes, ele está ali se culpando e não se perdoando. E aí ele vai num tribunal, ele consegue ouvir o que para ele é uma autoridade, é um juiz, e a autoridade fala: você errou realmente, mas eu vou aplicar algo aqui que você vai conseguir então pagar por isso. Determinando o trabalho regenerador através do quê? De uma nova encarnação. Então, muitos são conduzidos a novas encarnações através dessa estrutura criada para poder auxiliar a eles acreditarem e entenderem que o caminho não é ficar ali, é tentar de novo, é aceitar uma nova oportunidade. Ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Deste vastíssimo arsenal de alienação da mente, ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente das reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Então, olhem que interessante. Desse contexto, partem os espíritos para as reencarnações mais dolorosas da nossa vivência aqui encarnada. Daqui, como de outras zonas análogas, seguem para o campo físico mais denso milhões de irmãos em provas ríspidas, para que se alijem dos débitos e reharmonizem o íntimo perturbado. Poucos conseguem valer-se da oportunidade terrena no sentido de restaurar as próprias energias. É sempre fácil fugir ao caminho reto, muito difícil, porém, o retorno. Então, não é um caminho fácil, porque eles escolheram e se desviaram, deformaram muito. Mas é um caminho áspero, doloroso, mas que vai, aos poucos, lapidando esses espíritos, corrigindo esses espíritos mais rebeldes. Nesse instante, aproximou-se de nós enorme e bulhenta colmeia de sofredores. Então, eles estavam conversando ali, né, observando, mas aí passou por eles, né, aproximou deles uma um grupo grande de sofredores. Tratava-se de tenebroso agrupamento de irmãos positivamente loucos. Falavam a esmo, comentando homicídios, quer dizer, pessoas que tinham matado outras pessoas, mas falavam como se fosse banal, né? Rememoravam com palavras cruéis cenas indescritíveis de dor e de perversidade. Nenhum deles atinou com a nossa presença. Então eles não perceberam ali o André Luiz e o Calderaro. Calderaro, muito sereno, conhecendo-me a curiosidade inveterada, informou: estes infelizes permanecem jungidos uns aos outros em obediência a afinidades quase perfeitas e são contidos apenas pelas leis vibratórias que os regem. Quer dizer, a única coisa que segura eles ali não tem nada externo, não tem nenhuma jaula fazendo com que eles fiquem juntos. A única coisa que aproxima eles é a lei vibratória que eles mesmos cultivam. Se quiseres, porém, entrar em relação com a história de alguns deles, sonda a mente individual do tipo que te requeira maior atenção. Então aí o Calderaro está sugerindo para o André Luiz. Você quer entrar a fundo, entender melhor a história de algum deles? Presta atenção, vê se algum te atrai a atenção e penetra ali. Aproveitando um momento em que lhes amainara a rixa, aproximei-se de infortunado irmão, que impressionava pela facies macilenta.
Sintonizei-me na onda mental que ele oferecia, mas o quadro que vi não me permitiu longa perquirição. Notei-lhe o motivo que culminara no desvario. Assassinara a esposa em pavorosas circunstâncias. Então imagine, esse é o ambiente onde esses espíritos que são capazes de cometer essas piores atrocidades estão pairando no mundo espiritual. Então, e o próprio André Luiz falou, ele entrou, mas ele não conseguiu permanecer muito devido, né, ao tamanho do assombro da cena, né? Então, ele matou a esposa em pavorosas circunstâncias. Contudo, o mísero não transpirava arrependimento. Acariciava o desejo de rever a vítima para supliciá-la quantas vezes lhe fosse possível. Então, é aquele que ainda faz o mal e não se arrepende, e ainda quer repetir aquele ato mal, tamanha a revolta, tamanho o desequilíbrio que ele carrega dentro dele. Que tragédia se ocultava ali naquelas tormentosas reminiscências? Atônito, ergui os olhos para o assistente em muda interrogação, mas, renteando-nos a fronte, levitava-se pesado grupo de seres monstruosos fazendo ensurdecedor ruído, e logo esqueci o uxoricida que me prendera a atenção. Calderaro, percebendo minha perplexidade, explicou. Então, ele estava perplexo, mas um outro grupo passou por ali e acabou desviando o pensamento dele. E aí o Calderaro também vem explicando. Este bando de espíritos miseráveis que se movimentam como lhes é possível é constituído de antigos negociantes terrenos, cujo exclusivo anseio foi amontoar dinheiro para satisfazer a própria cupidez, sem beneficiar a ninguém. Então, esses outros que já tinham essa capacidade eram seres inteligentes, eles eram seres que arquitetavam, né, passar a perna nos outros para conseguir quanto mais dinheiro fosse necessário, sem se preocupar ou sem beneficiar a qualquer outro que fosse. O ouro que transitoriamente lhes pertencia jamais serviu para semear a gratidão num só companheiro de jornada humana. Famintos de fortuna fácil, inventaram 1000 recursos de monopolizar os lucros grandes e pequenos, em nada lhes interessando a paz do próximo. Então, olhem que interessante isso. Também é uma observação que vale a gente fazer. Às vezes a gente acha que no inferno, né, supostamente o inferno, nessas zonas mais baixas, vão estar só os grandes criminosos, a ponto assim de matar alguém, de estuprar, de... Não, os que se apoderam de dinheiro sem ser com a maneira mais honesta possível, passando por cima dos outros, também estão habitando essas zonas mais baixas ali do umbral. Foram homens de pensamento ágil. Olha aqui, ó. Inteligentes. Sabiam voar mentalmente a longas distâncias, garantindo êxito absoluto às empresas materiais que levavam a termo com finalidade exclusivamente egoística. Não lhes incomodava o sofrimento dos vizinhos. Ignoravam as dificuldades alheias, despreocupavam-se do valor do tempo em relação ao aprimoramento da alma. Queriam unicamente acumular vantagens financeiras e nada mais. Divorciados da caridade, da compreensão e da luz divina, criaram para si mesmos o mito frio e rígido do ouro, fundindo com ele a mente vigorosa e o tacanho coração. Escravizados agora à ideia fixa de ganhar sempre, voam pesadamente aqui e acolá,
dementados e confundidos, procurando monopólios e lucros que não mais encontrarão. Então, isso é curioso da gente observar. São espíritos que na matéria só se preocupavam com o dinheiro, por conta de materialidade, mas depois de desencarnado, ainda não conseguiram se dar conta que eles não conseguem mais adquirir nada que é material. Mas a fixação mental é tão grande que eles continuam na mesma ideia. Condoí-me. Quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: Que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Mais uma vez, o esclarecimento lúcido do Calderaro para o André Luiz. Isso faz parte do nosso aprendizado. Às vezes a gente, no afã de querer ajudar, não percebe situações que a gente se movimentaria inutilmente. Então, essa malícia ou o discernimento de poder compreender o momento que cada alma se encontra para poder ajudar, mas adequadamente é algo que a gente também vai aprendendo com o tempo. E várias vezes o André Luiz tentou ajudar e o André, tanto lá no manicômio, lá no hospício, ele várias vezes foi tentar falar e o Calderaro falou: calma, não é assim. Não é com uma conversa que você vai reajustar um espírito que está, às vezes, há décadas, séculos, com essa fixação mental. E impulsionando-me para a frente, concluiu: Vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Então o Calderaro está mostrando, ensinando e ao mesmo tempo cobrando do André Luiz o aproveitamento do tempo da hora, né? Como a Cipriana falou, eles entraram ali nas cavernas e depois de umas 6 horas eles voltariam. E o Calderaro falou: se a gente fosse aqui prestar atenção em tudo que tem, a gente ficaria semanas. Mas vamos então a alguns pontos mais importantes para que a gente continue aprendendo. E assim segue essa jornada, encerra esse capítulo, né, que é no limiar da caverna, das cavernas. E na semana que vem nós vamos começar o capítulo 18, que se chama Velha Afeição. Então eu vou só lembrar de um detalhe que a Cipriana falou ali quando deixou o André Luiz, apesar de não poder entrar na caverna, deixou ele ir com o Calderaro, falou assim: o André Luiz, deixa eu até chegar aqui ó, naquele ponto, quer ver? Ó? O André Luiz tinha algum trabalho. Eu não vou achar, mas ela comenta que o André Luiz deveria descer junto com eles, porque ele tinha algo a cumprir. E ainda eles estão ali. O capítulo seguinte se chama, então, Velha Afeição. Então, provavelmente, o André Luiz vai encontrar com alguém que fazia parte da vida dele naquele ambiente, naquela zona muito baixa. Então, talvez não só para aprender, para passar para a gente, mas também para reencontrar alguém que ele teve relacionamento, alguém que foi importante na jornada da última encarnação dele ou de alguma encarnação ainda mais para trás. Certo? Quem sabe até encontrando um que já foi amigo dele, ele possa auxiliá-lo até. Sim, exatamente. Às vezes, por ter afinidade, a pessoa ouve diferente, né? Ou se Sim, aproxima. Nós muitas vezes, não porque somos muito bons, né? Mas porque temos uma proximidade com alguém, às vezes a gente pode ser útil para aquela pessoa. Porque a pessoa considera a nossa opinião, considera a nossa amizade.
E aquilo passa a ser importante no auxílio de determinada situação. Então vamos ver na semana que vem do que se trata a velha afeição que o André Luiz ali vai encontrar nessas zonas muito baixas ali do umbral. Certo? Perfeito. Alguma dúvida? Alguma observação a mais que vocês queiram fazer? Não há nenhuma dúvida. Só isso, então? Maravilha. Bom, então, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Semana que vem estamos de Uma volta. ótima semana. Boa Valeu, noite a Felipe. todos. Tchau, gente. Boa noite. Com Deus. Tchau.